Na verdade, hoje, quando eu fui convidado pelo meu pai, eu tinha pensado em algumas coisas para estar falando sobre o relacionamento, sobre casamento. Mas eu entendo que, independente de qualquer coisa, eu creio que nós estamos vivendo uma época muito difícil para o que nós chamamos de família. Amém? Então eu estava lendo algumas coisas e eu comecei a ficar preocupado. Por quê? Foi até algo que eu comentei com o Thiago ali um pouco atrás, um pouco antes de começar. Hoje, na verdade, é uma ministração, mas é mais uma defesa daquilo que nós acreditamos como cristão. Amém? Eu quero acreditar que você é um cristão, amém? E eu não tenho dúvida disso. Mas como cristão, nós também temos os nossos princípios. Baseado em quê? Baseado na palavra do pastor? Não. Baseado na palavra do fulano? Não. Baseado na palavra. Então, meus irmãos, eu creio que nós estamos vivendo uma fase de assumir uma posição firme, referente à família. E não adianta nós ficarmos em cima do muro, porque, nossa, mas se eu falar assim, vão falar que eu sou homofóbico. Se eu falar assado, vão falar que eu sou preconceituoso. Não! Eu creio que é um tempo que nós devemos tomar uma posição firme sobre família. O tema da mensagem é esse: a importância da família tradicional em nossa sociedade. Aí muitos podem estar perguntando assim, pastor, mas por que família tradicional? Se nós formos falar, meus irmãos, um pouco sobre isso, nós não podemos esquecer da história. A família tradicional, ela tem a sua importância e a sua relevância na sociedade. Se nós chegamos até aqui hoje, como sociedade, é porque lá atrás existiu uma família tradicional. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um tempo onde tem se desfeito ou tem sido tirado alguns conceitos sobre família. Mas hoje, aqui, diante de vocês e diante de Deus, eu vou falar sobre o nosso posicionamento como cristão, que não pode ser deixado de lado, meus irmãos. Não pode ser deixado de lado, porque o fulano ou o ciclano talvez vai falar isso ou talvez vai falar aquilo. Ou defendemos aquilo que acreditamos, ou estamos errados. Eu quero crer, eu quero acreditar que você vai defender aquilo que você acredita. Ou você aceitou a Cristo e crê no que a palavra do Senhor vai te dizer, ou senão está errado. E por mais que esses princípios sejam hoje tidos daquela porta para fora como preconceituosos, meus irmãos, não é questão de preconceito, não é questão de denegrir, não é questão de menosprezar, é questão de defesa daquilo que acreditamos. Amém?
Então nós vamos começar a olhar na palavra de Deus sobre algumas coisas muito importantes sobre a família. Mas pastor, você falou sobre a família tradicional. Eu sei, mas eu quero falar também sobre algo muito importante da família cristã. A palavra de Deus tem um texto lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, para você começar a entender um pouco sobre o princípio da família cristã no meio da sociedade que nós estamos vivendo hoje, você tem que entender e defender o quê? Que a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e mulher. Amém? Então você já entende, começou a entender um ponto muito importante. Qual é esse? Meus queridos, a família cristã, ela entende através da palavra de Deus que a família que Deus projetou, que a família que Deus instituiu, ela é constituída pelo quê? Homem e mulher. Amém? Então você já começou a entender um ponto muito importante na defesa daquilo que você acredita. Porque, meus irmãos, hoje eu não vim aqui muito para passar a mão na cabeça, eu vim defender aquilo que eu acredito. Amém? Então nós já entendemos a coisa mais importante, que lá em Gênesis, na criação, Deus criou homem e mulher. E quando nós começamos a entender isso, a palavra de Deus também diz o seguinte: eu e você, como cristãos, como servos de Deus, devemos entender que os princípios da família cristã vai incluir muitas coisas. E uma dessas coisas, eu até coloquei ali, o lar precisa estar seguindo o alvo. Quem é o teu alvo? Cristo. Um dos princípios interessantes da palavra de Deus diz que a nossa família tem que ter um alvo. Qual é esse alvo? Cristo, o Messias. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos um alvo, se nós não tivermos um objetivo, eu creio que a nossa família não tem um objetivo. Eu vou subentender que se a sua visão não tiver um alvo, não tiver um foco, isso você acaba transferindo para quem? Para a sua família. O lar cristão, ele precisa ter o que? Um alvo que é Cristo. Olha o que Paulo disse ali em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Tudo na nossa vida cristã, tudo na nossa família cristã, tem que ter um alvo, meu irmão. E infelizmente mesmo, a família cristã não está tendo alvo. A família cristã não está tendo um objetivo.
A família cristã não está tendo um olhar para o que? Diante dela. Paulo, quando ele começa a falar assim, ele fala assim, ó, eu sigo diante de mim, eu olho para frente, eu olho para algo que está à frente de mim, porque é ali que eu quero chegar. O que tem sido o seu objetivo? Ou o que tem sido o seu alvo como família cristã? Meus queridos, os nossos lares, as nossas famílias, têm que ter um alvo. E esse alvo é Jesus Cristo. Aí você vai falar assim, mas você está falando de família cristã. Sim, mas infelizmente muitas famílias cristãs não têm o alvo que é Jesus. Parece até ser uma coisa meio estranha dizer, mas infelizmente é uma grande verdade. Meus queridos, a nossa família, nós temos que defender aquilo que acreditamos. Ou somos cristãos ou não somos. Ou defendemos aquilo que acreditamos ou não. Qual é o alvo que nós temos passado para os nossos filhos? Qual é o alvo que nós temos passado para as esposas? Qual é o alvo que nós temos passado para os maridos? Qual é o alvo que a família tem seguido? A nossa família tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo, ela tem que olhar para frente, ela tem que seguir o caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Alvo, objetivo, é isso que nós temos que ter dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Porque o nosso inimigo, meus irmãos, o nosso adversário, ele não brinca em questão nenhuma. Ele, até uma fala que o pessoal brinca, né, até comenta, que o diabo ele não brinca de ser diabo. E o crente tem brincado de ser crente. E isso, infelizmente, se torna uma grande realidade nos dias de hoje. Não somos perfeitos. Não somos, não somos perfeitos em momento nenhum. Somos falhos, somos pecadores, carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Mas temos que ter um alvo. Se o seu alvo, meu irmão, como família, não tem sido Jesus Cristo, eu quero te dizer que é melhor você rever o seu alvo. Porque o único alvo da família cristã, que vai fazer com que ela siga o caminho, firme nas lutas, firme nas tribulações, firme nas angústias que assolam a família, é Jesus Cristo. Amém? Outra coisa importante que a palavra de Deus fala é o seguinte, e eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Vai lá em Jó. Capítulo 1, lá no início. Lógico, é o capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz sobre Jó. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus, e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que,
quando os dias de seus banquetes terminavam, Jó mandava chamá-los e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Sabe uma coisa interessante que nós percebemos nesse pequeno trecho da história de Jó, que começa a apresentar quem era Jó, qual era a sua posição, quem era ele diante de Deus, diante dos homens. Mas uma coisa muito interessante que fala nesse pequeno texto que nós lemos, diz que Jó apresentava a sua família diante de quem? De Deus. Meus queridos, Jó apresentava a sua família diante do Senhor. Para quem nós temos apresentado a nossa família? E nesse texto que nós lemos, diz que Jó fazia isso continuamente. Meus queridos, eu sei e entendo que nós, cada um de nós, temos os nossos afazeres. Temos a nossa vida fora da igreja. Muito obrigado, varão. Temos a nossa vida fora da igreja. Temos os nossos afazeres. Temos as nossas obrigações daquela porta para fora. Mas, infelizmente, meus irmãos, a família cristã não entende que nós devemos nos apresentar diante do Senhor continuamente. Vir à casa de Deus, vir nas orações, vir na escola dominical, vir nos cultos. Meus irmãos, isso é importante. Ô louco, pastor, você está sendo meio radical hoje, o que aconteceu? Não estou sendo radical não, meu irmão. Eu só estou mostrando para você aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes, no nosso dia a dia, sabe o que muitas vezes nós preferimos fazer? Não apresentar a nossa família diante do Senhor. Ah, mas pastor, eu não estou limitando a ação de Deus, entenda isso. Eu não estou limitando que Deus não possa agir na sua família, lá na sua casa. Eu não estou falando que Deus não pode agir na sua família, sei lá onde. Mas eu estou querendo te mostrar a importância de vir à casa de Deus com a sua família. Meus queridos, não me entenda mal. Eu só quero te mostrar que você tem que começar a entender e começar a olhar de uma forma diferente aquilo que nós temos apresentado ao Senhor como família. Jó fazia isso continuamente. Pastor, o que isso tem a ver, tudo isso que você está falando até o momento, com a família tradicional e a sociedade? Tudo. Porque eu quero te mostrar, em primeiro momento, sobre os seus princípios, que a Bíblia te diz, que a palavra do Senhor te diz. Se você é cristão, se você um dia aceitou a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero acreditar que você tem a palavra de Deus como o quê? Instrução, regra de fé sua. Amém? Para nós, cristãos, este é o livro que vai nos mostrar aquilo que o Senhor espera de nós. Espera de mim, espera de você, espera da sua família, espera dos seus filhos, espera de você.
E não podemos deixar de lado aquilo que nós acreditamos. Infelizmente, tem uma situação que anda acontecendo nos dias de hoje, que o pensamento é assim: eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Eu não estou falando isso, que você não pode adorar a Deus em qualquer lugar. O que eu estou falando é da importância de você apresentar ao Senhor a sua família diante do Senhor. Diz ali que Jó oferecia o sacrifício em favor dos seus filhos, porque ele temia, talvez, que os seus filhos tivessem pecado em seus corações contra Deus. Talvez eles nem tinham pecado. Mas vai que, né? Então vamos garantir, vamos aqui sacrificar e oferecer ali a oferta ao Senhor. Meus queridos, é importante estarmos na casa do Senhor como família, trazer os nossos filhos, trazer a esposa, trazer o marido, trazer a nossa família diante de Deus. Amém? Hoje está meio estranho mesmo. Outra coisa interessante que a palavra de Deus diz, que é também um dos princípios da família cristã, que é você, que fala sobre semear, cultivar. A palavra de Deus, lá em Gênesis, diz que quando Deus ali constitui todas as coisas, e aí ele cria o homem, e aí ele fala o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar do jardim dele e cultivá-lo. O que vem a ser cultivar, meus irmãos? Quem já plantou alguma coisa aqui? Seja abobrinha, seja o que for. O que você tem que fazer para plantar? Lavrar, você vai pegar ali, fazer um buraquinho, preparar a terra, você vai cuidar. Aquelas plantações maiores, vem com o arado, né? Vem ali preparando a terra e tal, e você vai ali cultivar. Amém? Você vai plantar. Ok? O que você tem plantado na sua família? O que você e a sua família cristã têm plantado diante de Deus? Quando aqui fala, eu até coloquei ali em cima, cultive o ambiente familiar. Meus queridos, eu não quero falar aqui que, então eu não posso fazer mais nada, eu não posso assistir a Netflix, eu não posso assistir... Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Jesus. Eu não posso ir no shopping, eu não posso ir no cinema. Não, eu vou no shopping, eu vou no cinema, meu irmão. O que eu estou falando e querendo te mostrar é que você tem que plantar, cultivar um ambiente familiar dentro da sua casa. Sabe por quê? Sabe o que mais acontece hoje? As famílias se desfazem dentro dos próprios lares. Aquela convivência que antigamente tinha, já não tem mais hoje. Eu até eu acompanho um rapaz chamado Mário Sérgio Cortella, um filósofo, creio que alguns aqui conhecem. Tem uma mente assim ímpar. E ele fala da importância da pamonha na família. Por que a importância da pamonha na família? Porque antigamente, como que se fazia pamonha, meus irmãos? Quem já fez pamonha aqui no modo raiz? Porque hoje tem o modo raiz e o modo Nutella, né? Quem já fez pamonha no modo raiz? Eu lembro de uma época que nós morávamos em Barão Geraldo e a nossa família morava tudo no mesmo terreno. Então, eram 3 famílias num único terreno. Imagina o fuzuê que era.
Imagina só. É que você não tem noção, irmão, das brigas que rolavam por causa de bacia. Bacia. Maria, você não tem noção de quanta treta que saiu por causa de bacia. Saía fight. Oxe, você não tem noção. Rapaz, era tenso esse negócio. Né, dona Fátima? A cara dela. Ai, ai, ai. Então, o que acontece? Quando a minha avó, a mãe da minha mãe, resolvia fazer pamonha, era um fuzuê, meu irmão, que você não tem noção. Era os netos, tudo tirando aqueles negócios, aqueles cabelos do milho, nego descascando o sabugo e tal, é aquela bagunça. Mas sabe o que era interessante? E é uma das coisas que o Mário Sérgio Cortella fala. O mais importante não é a pamonha. Era a convivência da família. Era a convivência dos filhos com os pais. Era a convivência dos filhos com os avós. Era o contato que existia e hoje não existe mais. E aí inventaram a pamonha de Piracicaba. Você não precisa mais tirar o cabelinho do sabugo do milho. Você não precisa mais descascar. Você não precisa mais cozinhar. Vem o carro da pamonha na sua porta. É o puro creme do milho. Tem de tudo quanto é jeito. Né? Antigamente, eu lembro que, e é também uma das coisas que ele fala em um dos seus vídeos, que antigamente, quando a criança pegava piolho, lembra disso? Quem pegou piolho antigamente? Vocês não querem falar, né? Ah, você pegou ele? O do Hélio saía rápido. Já... O que a família fazia? Eu lembro, a mãe pegava o filho, colocava ali no seu colo e ficava. E ficava. Ou alguns já ia para a parte mais radical, raspava a cabeça, né? Meu Deus, que dó. Hoje, você passa um veneno. Lava a cabeça com esse shampoo tal, que resolve. Mata todos os piolhos. O problema não é o piolho, meu irmão. O problema é o contato. Infelizmente, isso aqui, cultivar um ambiente familiar, tem sido deixado para trás. Tem sido deixado de lado. Meus queridos, é importante você cultivar um ambiente familiar. É importante você ter um momento com seus filhos. É importante você ter um momento marido e mulher. É importante você ter os momentos ali de convivência. Esses dias atrás eu dei risada de mim mesmo. Estávamos lá em casa. A Camila estava fazendo um caderno lá, os caderninhos que ela faz. E aí eu estava assistindo um negócio no YouTube, na televisão. O Isaac com o celular assistindo desenho no chão e o Davi escutando o celular num outro quarto. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Meus queridos, devemos estar atentos, por quê? Daquela porta para fora, a sociedade não tem depositado tanta fé assim na família. Mas nós, como cristãos, como os homens e mulheres de Deus, devemos cultivar um ambiente familiar dentro do nosso lar. Sabe por quê? A palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz um texto muito interessante. Olha só. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Meus queridos, temos que semear, temos que cultivar um ambiente familiar dentro das nossas casas, dentro das igrejas. Porque aqui você tem uma outra família, além da sua. Você tem a sua família da fé. Está olhando essas pessoas que estão aí ao seu redor? Faz parte da sua família. A família é em Cristo Jesus. E nós temos que cultivar, meus irmãos, um ambiente familiar. Seja dentro das nossas casas, mas seja dentro da igreja. E, infelizmente, agora eu não vou falar sobre isso, porque senão nós partimos para outra coisa. O que tem sido plantado e cultivado dentro das igrejas não é um ambiente familiar. É um ambiente de guerra. É um ambiente de luta. É um ambiente de disputa. É um ambiente de ego, de massagear o ego. É um ambiente complicado. Lembra quando eu falei na pregação de domingo, sobre o esmeril que existe dentro das igrejas? Esmeril feito pelo inferno, que vive afiando a língua do povo. Ah, rapaz, a língua tem poder, irmão, você não tem noção. Imagina só, chega para você alguém e começa assim a falar para você, nossa, você é feio, hein? Aí você fala, não, beleza, é zoeira, né? Eu vou ligar para isso. Aí de repente chega de novo, você é feio, mano. Aí você fala, não, beleza. É que homem, a tratativa é diferente, né? Qual é a zoeira do homem? Nossa, você é feio pra caramba. Vai falar isso para uma mulher para você ver. Você está enrolado, irmão. Você vai dormir no sofá. Ela vai dormir de calça jeans e você está enrolado. Não faz isso não, hein? O homem é assim. Aí, de repente, vem um outro cara e fala, rapaz, mas você é feio demais, bicho. Aí você começa meio que suspeitar desse negócio. Fala, rapaz, eu acho que eu sou feio mesmo. Aí vem outro e começa a falar, nossa, você é feio demais. Aí fala, realmente, eu sou feio mesmo. Meus queridos, devemos cultivar um ambiente familiar dentro das igrejas. Devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Sabe por quê? De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. E o que nós temos plantado diante de Deus, com a nossa família, o que nós temos plantado dentro das nossas casas, um ambiente familiar ou um ambiente neutro? Devemos entender que devemos plantar um ambiente familiar. E tudo aquilo que nós plantamos, meus irmãos, nós vamos colher. Sabe por quê? Um dia, você vai ficar velhinho. A gravidade chega, atinge todo mundo. Você vai ficar velhinho. E aí? Você plantou o que dentro de casa? Um ambiente familiar? Ou um ambiente neutro? E aí sabe o que acontece? Acontece o que acontece muito aí. Asilos lotados de pessoas que têm famílias e que nem sabem que existe. Meus queridos, devemos plantar, semear um ambiente familiar dentro dos nossos lares. Amém? Isso é referente aos princípios da família cristã. Amém? E outra coisa importante que nós, quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos, é que vigiar e guerrear por nossas famílias. Meus queridos, estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de luta. E você tem que ficar ligeiro no movimento, você tem que ficar esperto. Você tem que defender a sua família. Nessa foto que eu coloquei aqui, eles estavam assistindo um jogo de beisebol nos Estados Unidos e a bolinha não tem proteção assim da arquibancada. A bolinha vai e aí o pessoal pega a bolinha quando ela é rebatida. E o taco de beisebol escapou da mão do cara
ia bater bem no rosto do filho desse cara, porque ele estava onde? No celular. O pai, ligeiro, tirou no momento, meus irmãos, o taco que ia pegar bem no rosto do seu filho. Meus queridos, estamos vivendo uma guerra nas famílias. É um tempo de guerra. E é um tempo de nós ficarmos atentos com aquilo que está acontecendo. A palavra de Deus ali em João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão ele veio o quê? Para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para o quê? Para que a gente pudesse ter vida, e vida em abundância. O nosso adversário está aí. E nosso adversário existe. E a função dele é essa, roubar, matar e destruir. Nós devemos estar atentos, meus irmãos, com a nossa família. Devemos vigiar e orar ali todo momento. Qual foi a última vez que você orou pela sua família? Qual foi a última vez que você orou pela esposa? Qual foi a última vez que você orou para os filhos? Devemos estar atentos, meus irmãos, vigilantes, orando, buscando ao Senhor em oração pela nossa família. O nosso adversário está aí. E ele não tem brincado em destruir famílias. É só você olhar o índice, as estatísticas de relacionamentos desfeitos. E uma grande parte, meus irmãos, tem sido dentro das igrejas. Famílias cristãs que têm sido desfeitas. Devemos estar atentos, vigilantes, no nome de Jesus. Aqui é um pensamento que eu até peguei e coloquei aqui. Nós temos um problema muito grande. Porque se eu e você não ficarmos atentos, meus irmãos, a internet, televisão, literatura mundana, vestimenta, música, linguajar, até mesmo pessoas contaminadas, pode ser um disfarce para penetrar no ambiente sagrado de nossa casa e provocar o quê? Destruição. Esses dias atrás eu até comentei com algumas pessoas, não lembro se eu comentei aqui na igreja, se comentou eu vou falar de novo. Eu estava ali em casa e sentei no sofá, o Davi estava assistindo um desenho, e nesse desenho, era até bonitinho o desenho, não lembro o nome do desenho agora, não vou lembrar. E aí no desenho ele estava ali no momento que falava assim, vamos lá para casa que meus pais querem te conhecer. Aí beleza, eu fiquei ali só observando, chega lá na casa, estavam os dois pais do menino. Mas pais, homens. Não era pai e mãe. Meus queridos, é os desenhos. Eu preciso falar alguma coisa da música? Olha os funk abençoados que está tocando aí, irmão. E pensa num negócio que é fácil de você decorar, é essas porcarias. E criança pega, facinho. Devemos tomar cuidado, ser vigilantes, meus irmãos. Devemos estar atentos. É aquilo que acreditamos, ou defendemos isso que acreditamos como família, como instituição criada por Deus ou não. É o que a Bíblia nos diz. São os princípios que a Bíblia nos traz. Se você é uma família que se constitui por cristã, você tem que entender que esses são os princípios da Bíblia, da palavra de Deus. E quando você começa a entender que esses princípios são importantes na sua vida, porque ela vai fortalecer a sua família diante da sociedade que estamos vivendo hoje, a sua família se fortalece em Deus. Os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, mas a sua família se fortalece. A sua família fica firme em Jesus Cristo. A sua família fica firme. Lembra de uma passagem onde fala que se fazermos ou construirmos a nossa casa na areia e na rocha, qual era a diferença? Se você constrói na areia,
vem as chuvas, vem as tempestades e ela cai. E agora, quando é construída na rocha? Ela é firme. Pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a angústia, mas ela é firme. E ela não cai. Meus queridos, estamos vivendo esse tempo. Ou defendemos aquilo que acreditamos, ou aí eu já não sei. Eu opto por defender aquilo que eu acredito. Amém? A palavra de Deus diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17, Paulo passando algumas orientações a Timóteo, mas ali nessa parte do texto ele fala algo muito importante para Timóteo, que é isso que nós devemos entender. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens o aprendido, fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a sua meninice sabes as Escrituras sagradas. E aí Paulo fala da importância que foi isso na vida de Timóteo. Meus queridos, o que deve governar as nossas vidas são os princípios eternos da palavra de Deus. Amém? Isso que tem que governar a nossa casa, o nosso ser, a nossa vida. Timóteo era ensinado desde pequeno sobre isso. E isso foi importantíssimo para Timóteo, para o seu desenvolvimento, para o seu ministério. Meus queridos, a palavra de Deus ela tem que ser algo importante no nosso lar, na nossa casa. Amém? Aí muitos vão falar assim, pastor, o que tem a ver o artigo 5º da Constituição Brasileira? Porque eu vou falar sobre algo, meus irmãos, que gera uma certa polêmica. Mas, ao meu lado, existe a Constituição Brasileira. Porque eu não posso negar a minha fé pelo medo de expressar aquilo que eu penso. E nem você. A Constituição Brasileira, no artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, olha que palavra difícil, de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Existem muitos termos ali, e eu quero me pegar nesses dois, que diz assim: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O que você não pode fazer, meu irmão, é expressar o seu pensamento. Não fui eu? Meus queridos, ou defendemos aquilo que acreditamos, ou não. Ou expressamos aquilo que acreditamos, ou não. Outro termo da Constituição, no artigo 5º, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e as suas liturgias. Meus queridos, somos livres. Moramos num país livre. A Constituição do seu país, do nosso país, nos garante a expressão da nossa consciência, a expressão daquilo que acreditamos. Sabe por quê? Existe uma nova definição de palavra família. Existe uma nova definição da palavra família. Eu não sei se você sabia disso, mas alguns dicionários mudaram a sua definição de família. Eu quero que você entenda, e isso é muito importante eu deixar claro aqui. Eu não estou
motivando o ódio, eu não estou incitando a você a odiar, e muito menos a menosprezar as outras pessoas. O que eu estou querendo te dizer é a importância de defendermos aquilo que acreditamos. Você acredita na palavra de Deus? Então, glória a Deus por isso. A nova definição da palavra família diz assim: a construção da nova definição foi feita com a ajuda dos internautas. Não tem nada a ver com pai e mãe e filho, necessariamente. De acordo com o dicionário, agora a família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si relação solidária. Eu te falei agora há pouco sobre a família que nós acreditamos. Amém? Vocês estão muito sérios. Fiquem calmos, meus irmãos. Somos livres para expressar aquilo que pensamos. Livres para expressar aquilo que acreditamos. Amém? Ainda mais porque está sendo gravado. Amém? Não tem receio nenhum sobre isso. Então, a palavra família foi mudada. Ela foi redefinida. E o que nós temos a ver com isso? Tudo. Nós temos tudo a ver com isso. Sabe por quê? Nós, família cristã, temos negligenciado aquilo que o Senhor nos ordena. Temos negligenciado aquilo que o Senhor nos pede na sua palavra. Os seus princípios bíblicos. Os seus princípios de família. Os seus princípios que estão ali declarados na palavra de Deus. E nós, como família cristã, temos negligenciado isso. Porque a definição foi mudada. Hoje em dia, na internet, ou seja lá onde você for, você não pode falar nada daquilo que você pensa contra, por exemplo, o homossexual. Porque se você falar, você é tido como o quê? Homofóbico, preconceituoso, intolerante. Meus queridos, em momento algum, estou incitando você a ser intolerante. Em momento algum, eu estou incitando você a ser homofóbico. O que é fobia? Temos aqui uma psicóloga. Amém? Fobia é algo assim que te dá uma angústia muito grande dentro de você. Você pode me corrigir, viu, Tati, se eu estiver errado, tá? Pelo amor de Jesus. Que te traz um mal, um ressentimento sobre aquilo que talvez, sei lá, eu tenho fobia de flor. Eu não vou nem chegar perto de flor. Estou errado? Ah, eu tenho fobia de aranha, aracnofobia. Você vai chegar perto de aranha? É medo excessivo. Meus queridos, eu condeno isso que estão fazendo. De bater em homossexual, de espancar. Tem que ser preso. Tem que pagar por aquilo que ele fez. Porque isso aí é crime. Isso é crime e grave. Porque independente da escolha ou da opção sexual, é um ser humano. Ele tem os seus direitos na Constituição. É um ser humano, é um cidadão. E tem os seus direitos guardados. E esses caras que batem, que espancam, para mim tem que ser preso. E passar e pagar por aquilo que eles fazem. Lembra de um caso de um rapaz que estava andando na Avenida Paulista? E aí vem um rapaz por trás com uma lâmpada incandescente dessa aqui, meu irmão. E bate na cabeça do cara, do rapaz. Só porque ele era homossexual. Isso está certo? Jamais. Tem que ser preso. Tem que pagar pelo ato errado. Em nenhum momento aqui, meus irmãos, eu estou te incitando a você fazer isso. O que eu estou te falando é que eu e você, como família cristã, temos os nossos princípios. E temos que defender isso. Mas a definição foi mudada. Então, existe algo que mudou na sociedade.
Devemos entender que estamos passando tempos difíceis. E estão tentando empurrar isso goela abaixo de todo mundo que fala alguma coisa contra. Somos livres, meus irmãos, para expressar aquilo que pensamos. Ofender é uma coisa. Denegrir é uma coisa. Agora, expressar o seu pensamento é outra. Amém? Vocês estão meio tensos, né? É meio complicado falar dessas coisas, né? Mas eu não tenho receio nenhum, meus irmãos. Meus queridos, temos que tomar cuidado com aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Em 2011, um rapaz chamado Mark, um sociólogo, se eu não estiver enganado, um professor de uma universidade dos Estados Unidos, fez um levantamento e ele fez uma pesquisa mostrando ali as diferenças que existia de uma família que tinha sido criada, ou uma pessoa que tinha sido criada com os pais ou lésbica ou gays, e de pessoas que tinham sido criadas pelo um pai e pela mãe. E, meus queridos, se você quiser, busca isso. Analise, pesquise, estude. Os prejuízos são infinitamente maiores. São gritantes as diferenças, meus irmãos. Você não tem noção. O louco pastor está falando isso. É questão de estudo. E esse estudo foi reconhecido como um científico. Não é algo que o cara, eu quero seguir por essa linha de raciocínio, então eu vou seguir por ali. Não. Foi investigado os seus modos de pesquisa, foram investigados ali os estudos e constataram que não teve distorção ou, vou levar para esse tipo de pensamento. Não. E foi reconhecido como um estudo científico. Meus queridos, é sério o que está acontecendo. Ou nós defendemos aquilo que acreditamos ou não. A família cristã que eu acredito está aqui na palavra de Deus. Amém? A família que eu acredito como cristã está aqui na palavra de Deus. A família que eu defendo é a família constituída pelo pai e pela mãe. E não tenho medo, e receio algum de falar isso. Porque é isso que eu acredito, é a minha crença. É a minha liberdade de expressar a minha crença. Meus queridos, estamos vivendo uma fase complicada. Estamos aí próximos de uma eleição presidencial, governamental, do Estado, deputados, está tudo aí, senador, governo não, né? Eu errei, né? Não é governo. É presidente, senador, deputado federal, estadual. Acho que é só os 4, né? Governo também? É verdade, governo. Tem governo também, governante do Estado. Eu não estou falando aqui para você votar em X e nem no Y. E eu estaria errado de fazer isso. Eu não posso falar para você, fulano, vota nesse, porque eu estaria errado. Eu só peço para você, como cristão, como homem e mulher de Deus, analise. Leia o plano de governo do seu candidato de preferência. Estude, olhe aquilo que está ali, meus irmãos. Existe planos de governo de 263 páginas, como plano de governo de 5 páginas. Alguém sabia disso? Existe uma candidata a presidente do Brasil que fez um plano de governo de 5 páginas. Resumiu bem. Né? Amém. Estude, olhe as propostas, observe, analise, e aí depois você decida.
Olhe a história do partido, olhe o que ele defende. Eu não sei se você sabe, meus irmãos, mas existem muitas leis que estão sendo fomentadas e manipuladas contra a família que nós acreditamos. E muitos partidos que talvez você acha que defende a destruição dessa família. Então, antes de você decidir, analise. Estude. Ore. Independente se somos cristãos ou não, somos cidadãos. E devemos exercer o nosso papel como cidadão. Porque quando nós exercemos o nosso papel como cidadão, estamos exercendo algo assim maravilhoso diante de Deus. Amém? Eu sei que é uma palavra meio tensa, mas é porque eu não tinha como deixar de falar sobre isso. Sabe por quê, meus irmãos? O tempo está difícil. Temos que defender aquilo que acreditamos. Temos que defender os princípios que a Bíblia, que a palavra de Deus nos mostra, como família cristã. Não ofenda. Não menospreze. Sabe por quê? São pessoas também que precisam da misericórdia de Deus. São pessoas também que precisam comer. São pessoas que precisam trabalhar. São pessoas que precisam estudar. E também precisam disso, meus irmãos. Amém? Ore. Busque ao Senhor. Mas lute por aquilo que você acredita. No nome de Jesus. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar para encerrar. Eu quero que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e coloque a sua família aí na sua mente agora, no nome de Jesus. Porque nós vamos orar pela família que acreditamos, para a família que defendemos. Estamos vivendo um tempo muito difícil, meus irmãos, para a família que acreditamos. E devemos guardá-la debaixo das mãos do Senhor, no nome de Jesus.